Romanos 16, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Eu peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhes prestem a ajuda de que venha necessitar, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas eu quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, àquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, a único Deus, sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. E assim o apóstolo Paulo encerra a carta escrita aos Romanos e deixa para você uma porção de nomes, caso você ainda não tenha nome para o seu filho. Fabi, já tem nome? Heróstobulo, como é que é? Aristóbulo, o que você acha? Herodião. São lindos nomes, Fabi. Se você tiver meninas gêmeas na sua família, Trifena e Trifosa. Recomendo. Rufo, claro. Flegonte. Bom, deixa bom, já para entender, né? Você só não vai ganhar presente Dia das Mães, Dia dos Pais, mas vai poder se divertir, porque pelo menos os filhos têm que ter essa utilidade na nossa vida, fazer a gente se divertir um pouco, né?
Eu li para vocês esse texto porque nós estamos refletindo sobre a igreja, a primeira igreja de Jesus Cristo, lá no livro de Atos, capítulo 2, que se diz que aqueles irmãos se dedicavam a algumas atividades, a algumas ações, a alguns movimentos da igreja. E uma das suas dedicações era a dedicação à comunhão. E eu gosto muito deste texto que o apóstolo Paulo escreve aqui no final da sua carta, que na verdade ele está ditando, a gente descobriu aqui, é um tal de Tércio que está redigindo enquanto o apóstolo Paulo está ditando. Dizem inclusive que o apóstolo Paulo, alguns vão dizer que ele possivelmente tivesse algum problema de visão e por isso já não conseguia mais escrever, então ele tinha sempre alguém que escrevia por ele enquanto ele ditava. E eu abri esse texto hoje porque ele me chama muita atenção a respeito da igreja de Jesus Cristo mesmo. Quando Jesus Cristo começou a sua igreja, a própria palavra que ele usou para a igreja é uma palavra que denota ajuntamento. Igreja é uma reunião social não religiosa, principalmente não religiosa dos dias de Jesus, e que denotava o ajuntamento de pessoas. Pessoas que se reuniam, se juntavam para um motivo em comum. Igreja de Jesus é também reunião, ajuntamento. Ela é, sobretudo, um movimento que deve se espalhar pela terra, e deve mesmo. A igreja tem que estar a caminho, tem que estar caminhando, ela não pode ficar parada, ela tem que se movimentar. Durante muitos momentos a gente vai ver no Novo Testamento que Deus dá um chacoalhão na igreja que fica estagnada. Ele faz a igreja ser perseguida, inclusive para que ela se espalhe, porque a função da igreja era se espalhar, sair de Jerusalém, alcançar a Samaria e ir até os confins da terra, e para todos os lugares que ela pudesse ir, porque a mensagem de Jesus tem que chegar até os confins da terra. Onde tem um ser humano nesse mundo, a mensagem do Evangelho precisa chegar, para que esta pessoa tenha contato com a salvação de Deus, para o bem da sua alma, da sua vida, das suas circunstâncias, da sua história. A igreja precisa se movimentar. Esse é um imperativo da igreja. Mas essa igreja que se movimenta, ela se movimenta e se reúne, se movimenta e se reúne. Ela se espalha para se reunir de novo. Ela sai de um lugar para ir para outro para se reunir. Ela não tem uma outra forma histórica de existir senão a reunião, senão o encontro, senão o ajuntamento de pessoas. É por isso que esses irmãos que estão aqui no Novo Testamento vivendo um momento histórico muito interessante de mudança de paradigma religioso, é por isso, por entenderem isso, que eles tiveram a igreja na sua casa. Se você prestar atenção na leitura aqui, logo no começo se diz que existe igreja se reunindo na casa deles, na casa de Áquila e Priscila. A igreja está reunida na sua casa, a igreja está reunida. Existem pessoas que se encontram para compartilharem sua fé, e elas se encontram em algum lugar, e elas se encontravam nas casas. A mudança de paradigma que a igreja estava vivendo naqueles dias é que existia já um pressuposto religioso na cabeça daquelas pessoas, que era, eles iam a um templo, adorar a Deus, levar seus sacrifícios, fazer suas festas, celebrar dias sagrados, ter contato com um sacerdote. Então Jesus Cristo vem e ensina que a sua igreja não está baseada em rituais, não está baseada num templo, ela não precisa de nada disso para existir, e ele vai dizer que a sua igreja é um ajuntamento de pessoas em seu nome. Ele disse isso, inclusive, literalmente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A expressão concreta, física, geográfica da igreja é a reunião, é o ajuntamento, é o agrupamento de pessoas em nome de Jesus. A mudança de paradigma é essa, porque antes a visibilidade, a concretude da religião se dava no templo. E é assim para toda religião que é fomentada no fundamento das experiências humanas, na concretude litúrgica e ritualística. É assim até hoje. Quando você olha para um templo, você pensa numa religião. Quando você vê alguém vestido com vestes sacerdotais, com uma roupa sacerdotal, você pensa numa religião.
Quando você vê uma cerimônia, um sacrifício, um ritual sendo feito, indoor ou outdoor, dentro de um templo ou nas ruas, você pensa numa religião, você pensa num motivo sagrado. Isso não existe mais para Jesus, isso não existe para a igreja. Então, a expressão concreta de visibilidade da igreja de Jesus é um ajuntamento, é uma reunião. E por que é que isso é tão importante? Porque eu vou mais uma vez dizer para vocês a importância da comunhão para a vida da igreja. Igreja não pode ser virtual. Igreja é uma reunião. Igreja é ajuntamento. Igreja é uma congregação. Igreja é um agrupamento. Não vai ter como a gente ser igreja se a gente não se esbarrar. Não tem jeito. Você pode inventar o que você quiser. Uma confraria virtual ao redor da teologia moderna. Um lugar bacana, um cyberespaço bacana, virtual, numa nuvem. A igreja da nuvem. Você pode inventar o que você quiser. Não vai ser igreja se não tiver esbarrão, contato, olho no olho, cheiro no cheiro. Não tem jeito. Igreja é uma questão de reunião e ajuntamento. Os primeiros irmãos entenderam isso. Eles entenderam que eles deviam viver um novo pensamento religioso, um novo paradigma de construção com o sagrado e com a espiritualidade. Não mais baseado em elementos religiosos exteriores, mas baseado simplesmente no encontro de pessoas que celebram sua fé em Jesus Cristo. A igreja é ajuntamento. Infelizmente que depois de pouco tempo, não muitos anos de história do cristianismo, essa igreja que se reunia nas casas acabou voltando a se reunir no templo e organizou a igreja oficial do Estado, que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela voltou para o templo, ela voltou para a liturgia, ela voltou para os elementos litúrgicos. E ela se desviou mais uma vez do propósito primeiro de Jesus para a sua igreja, que era o ajuntamento de pessoas de uma forma bem simples, inclusive nas suas casas. Aliás, essa é a segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração hoje de manhã sobre essa igreja. Primeira é de que igreja é ajuntamento. Se você não se junta com pessoas, você não vive a igreja. Você pode ouvir sermão na internet, pode ser muito abençoado com as mensagens, mas você vai encher de coisa em você. Isso vai lhe dar uma ressaca terrível, que mensagem também cansa, pastor também cansa, palavra também cansa. E só tem um jeito de a palavra não cansar você, é quando ela está em movimento de você para os outros. Atreva-se a ficar ouvindo boa mensagem somente na sua casa, lá, engordando a sua teologia. Atreva-se a fazer isso. Daqui a pouco você não aguenta mais ouvir pastor na sua frente. Você tem uma ressaca de palavra. Porque a palavra só faz bem se ela está numa dinâmica de ajuntamento. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês hoje de manhã: igreja é se juntar com gente. Eu lamento, não tem outra notícia. Eu sei que gente é complicado, não cheira como a gente quer, não olha do jeito que a gente quer, as pessoas não entendem o que a gente faz, as pessoas são melindrosas. Eu sei que é isso aí tudo. Eu gostaria de todo o meu coração de chegar aqui hoje e dar outra notícia para vocês. Gostaria de dizer para vocês assim: reúna-se com o seu iPad na sua casa. Baixe o seu tablet e pegue a mensagem, fique no cantinho do seu quarto isolado, abrace o seu travesseiro numa manhã fria de inverno, baixe a mensagem no seu tablet e louve ao Senhor dos céus e da terra. Eu gostaria de dizer isso porque ia ser muito melhor. Mas não ia ser vivo, não ia ser verdadeiro, ia ser um conforto mentiroso que só faz mal para a alma. A notícia de Deus para nós essa manhã começa dizendo isso. Igreja é esbarrar em gente, é viver com pessoas. A igreja de Jesus Cristo, que precisa dedicar-se à comunhão, ela tem que ser tão leve e tão simples como uma casa. Ok, eu sei que talvez você olhe para mim, é porque você não conhece a minha casa. A gritaria que é a minha casa, a confusão que é a minha casa, eu sei que é mesmo, eu conheço casa, eu tenho uma. O
que eu quero dizer com a simplicidade de uma casa é que a igreja deve viver o funcionamento dela baseada na espontaneidade, na confiança, na liberdade e na organização de uma casa. Ela não precisa ser desorganizada, ela precisa ser organizada. Precisa ter um mínimo de organização. Ela precisa ter horário, por exemplo. Ela precisa ter agenda. Assim é na sua casa. Se a sua casa não tiver horário para almoçar e não tiver horário para jantar, vira uma bagunça. A mãe não aguenta mais, cada um entrando numa hora, pegando a comida na hora que quer. Não é assim, mamãe? Gostou do recado que eu estou dando aqui? Não pode ser assim. Tem que ter hora para as coisas. Tem que ter hora de entrar, hora de sair. Adolescente tem que ter hora de chegar em casa. Viu, papai e mamãe? Viu, adolescente? Tem que ter hora. Não pode chegar a hora que quer. A vida funciona assim. Uma casa funciona assim. Então, quando se fala de a igreja está na casa, a igreja funciona na casa, a igreja tem que parecer uma casa, não se diz que ela tem que ser desorganizada. Por ser uma casa, ela demanda cooperação. Cada um arruma a sua cama, cada um lava a louça. Olha que casa boa. Não é só um que tem que fazer tudo. Cada um faz um pouquinho. Cada um organiza as coisas que tem que organizar. Hoje é seu dia de colocar o lixo para fora. Quem que vai levar o cachorro para passear? Tem que ter organização, tem que ter o comprometimento de todos para que uma casa funcione minimamente, para que ela tenha um equilíbrio. Você pode fazer até o Feng Shui lá para ter equilíbrio na sua casa, mas se você não colocar as pessoas, cada uma, fazendo a sua tarefa, não há Feng Shui que dá equilíbrio em lugar nenhum, meu filho. Tem que todo mundo se organizar. A igreja é assim também. A gente coopera, a gente se dedica, a gente se entrega, a gente decide que cada um faz um pouquinho e organiza. Cada um acerta, cada um se dedica a alguma coisa. O que é a ênfase desse texto recai sobre uma casa, justamente em contraponto a estruturas muito religiosas ou muito empresariais para a igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. E quando eu falo isso, eu tenho que até tomar cuidado, porque a nossa igreja, ela não consegue ser, às vezes, nem organizada como uma casa, que dirá uma empresa. Isso quase não serve para nós. Tenho irmãos, tem gente aqui na igreja que fala, a gente precisava dar um pouquinho mais de organização para esse negócio, porque senão vira bagunça. Eu sei que vira mesmo. Mas é bom que a gente registre mais uma vez. Nós estamos pensando em mudanças, em coisas novas para a nossa igreja. Eu não sei como vai ser o futuro. É bom que se registre mais uma vez. Igreja não é uma empresa. Numa empresa, a gente demite funcionários quando eles não funcionam bem. Você não pode demitir seu filho. Eu lamento lhe informar isso. Mas não pode demitir seu filho. Olha como a pessoa ficou triste. Não pode dar as contas para sua mãe. Eu sei que dá vontade, mas não pode. Numa empresa você pode. Numa empresa, se o funcionário não funciona, você manda embora. Numa empresa, a gente tem mão de obra. Em casa, a gente tem gente da família. A igreja tem que se parecer mais com uma casa do que com uma empresa. A igreja tem que se parecer mais com uma casa do que com uma estrutura religiosa cheia de paramentos, A igreja tem que se parecer mais com a sala de estar com um piano no canto, onde a gente se reúne para cantar canções da família, do que um palco de entretenimento gospel. A igreja é uma casa. Não é um evento. A igreja é a rotina. De saber nome, eu acho extraordinário o Paulo se debruçando aqui nesse texto e falando o nome das pessoas. O pessoal que está na casa do fulano, que está na casa do fulano, que está na casa do fulano, tal fulana, tal, receba fulana, receba fulano. A igreja é uma casa. E a gente tem que se dedicar a fazer dela, da nossa igreja, cada vez mais algo parecido com uma casa. Sabe por que mais eu gosto desse texto e por que mais ele me faz lembrar da dedicação que os irmãos tinham à comunhão? É porque esse texto fala que para que as pessoas se reúnam, para que as pessoas tenham condições de viver juntas, para que isso aconteça, algumas pessoas desempenham um dom que no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, já falou em Romanos 12, fala em Romanos 16. No Novo Testamento isso aparece muito. Às vezes a gente perdeu de vista esse dom que o Paulo falou, esta operação do Espírito na vida da igreja, esta vocação pessoal, essa vocação
personificada que algumas pessoas têm, a gente se esquece porque esse dom não está na categoria daqueles ministérios que aparecem, não tem a ver com palavra, não tem a ver com línguas, não tem a ver com unção disso, unção daquilo, então a gente deixa de lado. Mas um dos ministérios mais importantes da vida da igreja, um dos dons mais importantes da vida da igreja é o dom da hospitalidade. Hospitalidade. Algumas pessoas chegavam nesse momento da igreja ali, as pessoas estavam se convertendo, muita gente chegando, a igreja em Roma acontecendo, eles diziam: vem para minha casa, vamos todos nos reunir na minha casa. E a igreja ia para a casa dele, a igreja se reunia na casa da pessoa. É o dom da hospitalidade. A gente viu isso aqui no capítulo 16, eu espero que você tenha lido, versículo 23. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Dom de receber as pessoas e congregá-las, atraí-las, chamá-las para perto. Seja na sua casa mesmo, seja na casa da igreja. Hospitalidade é um dom de receber para perto as pessoas. Aliás, a gente tem que orar para que a nossa igreja receba cada vez mais pessoas que tenham o dom da hospitalidade. E eu vou orar hoje também cedo para que você que está acomodadinho no seu lugar, mas sabe que Deus lhe chamou para receber pessoas para perto de você, se levante. Porque eu queria dizer uma coisa para você, CBS. Eu já ouvi algumas vezes aqui na nossa igreja. Não muitas, mas algumas vezes. Isso me entristece um bocadinho. De que a nossa igreja não sabe receber muito bem as pessoas. Você está acostumado a olhar para o lado e falar, o pastor manda olhar para o lado e falar, Deus te ama, né? Assim, vira para o lado e olha para o irmão, te ama. Eu podia falar agora, vira para o lado e dá um puxão de orelha no seu irmão. Não precisa, estou brincando. Porque a hospitalidade, ela é o start da comunhão da igreja. A capacidade de receber pessoas para perto de si, congregá-las e fazê-las se sentir à vontade para elas abrirem o seu coração, para elas receberem o evangelho, para elas terem comunhão uns com os outros, isso é um dom, é um dos mais importantes da vida da igreja. Hospitalidade. E algumas pessoas na igreja recebem isso do Senhor. Recebem uma ministração do Espírito Santo especial, se tornam hospitaleiros, e são essas pessoas que puxam a comunhão da igreja. São essas pessoas que nos atraem para perto de si, atraem grupos para perto de si, e então a gente vai desenvolvendo amizades, relacionamentos. São essas pessoas que elas já não conseguem mais ver separação entre a casa delas e a estrutura predial da igreja. Para elas é uma coisa só. O carro delas é carro da igreja, a casa delas é a casa da igreja. É uma coisa só. Isso é dom de Deus. Não vai ser todo mundo que vai ter isso. A maioria de nós vai ser atraído para essas pessoas. Mas essas pessoas são aquelas que puxam a igreja para viverem esse ambiente de comunhão. Esse dom de hospitalidade, Jesus Cristo deu à igreja. Ele distribuiu pelo seu Espírito à igreja. E a nossa igreja tem assim, gente assim, graças a Deus que tem. E graças a Deus que isso acontece na nossa igreja por causa dessas pessoas que congregam para perto de si umas às outras. E é bom que na nossa igreja a gente tenha cada vez mais gente assim. Então hoje de manhã eu digo especialmente para você que está me ouvindo e pensa assim, puxa, eu já fui mais assim. Eu já recebi pessoas mais na minha casa, eu já tive mais as minhas coisas misturadas com a vida da igreja, eu já fui mais ao encontro das pessoas, e eu não sei por que razão, você que está me ouvindo e entende o que eu estou falando, pode ter se desgastado por causa dos relacionamentos com a igreja, por causa de ter vivido frustrações, e se fechou um pouco e disse, eu não vou mais fazer isso, eu não vou me expor tanto, eu não vou me abrir tanto. Eu queria dizer uma coisa para você, se Deus te deu um dom de hospitalidade, você não pode deixar, você não pode sonegar isso à sua igreja. Você tem que se oferecer para a sua igreja como alguém que atrai pessoas, que convida pessoas e que as chama para perto de si. Para que a comunhão seja uma realidade, uma verdade sentida e percebida na igreja.
Quando os hospitaleiros se abrem para receber pessoas, a igreja começa a respirar um ambiente de hospitalidade, a sentir isso no ar. Nasce uma atmosfera de recepção na igreja. Porque as pessoas que vão sendo recebidas por aqueles que têm dom de hospitalidade vão se abrindo também. E a igreja vai se abrindo, se contagiando e recebendo mais gente, recebendo mais gente, recebendo mais gente. E hoje eu vou orar pela CBS para que aquele novo local que a gente está tentando acertar e para o qual talvez nós vamos mesmo, que ele seja um local de hospitalidade, de receber gente. Porque nós não precisamos de um local para ficarmos nos reunindo somente nós com o nosso grupinho, não é necessário. Nós precisamos de um novo local para nos abrirmos, para recebermos novas pessoas, para oferecermos a elas o evangelho que estamos recebendo. Chama-se sonegação. Querer só para si o bem que Deus lhe deu. Eu sei que algumas pessoas foram atraídas para a CBS por causa do estilo intimista da CBS, da nossa igreja aqui. Por ser assim, mais tranquilinho, não é muita gente. Eu sei que a gente vai começar a sentir saudade de algum tempo já que a gente já vivia na igreja, porque hoje as pessoas vão chegando. A gente não pode sonegar o evangelho que Deus nos deu. Essa igreja é uma bênção na sua vida? Você ouve o evangelho, você tem que abrir a sua vida e a sua casa para receber gente. A comunhão depende do dom da hospitalidade. Eu creio de todo o meu coração que Deus não sonega nada, que o seu Espírito dá com liberalidade aquilo que a igreja precisa. Eu tenho convicção de que as pessoas mais importantes da comunhão da igreja são aquelas que recebem para perto de si os outros. Seja na sua casa, seja em qualquer estrutura física, quando a sua casa não permite. Eu tenho convicção de que a comunhão da igreja e a vida da igreja dependem e muito das pessoas que passaram a confundir o meu com o nosso. Minha casa não é só minha, é de todo mundo, de quem puder chegar, de quem precisar chegar. Eu tenho convicção de que a igreja vive em função dessas pessoas. Eu sei que a nossa igreja, até hoje, caminha vivendo o ambiente de comunhão que vive por causa de pessoas que fazem isso. De todo o meu coração eu sei disso. E eu tenho convicção de que tem muito mais hospitaleiros nessa igreja que precisam sair do armário. Está escondido, meu irmão. Assuma-se. Você entrou no armário porque você está traumatizado. Eu tenho certeza que a nossa igreja tem muito mais casas do que só essas que estão aparecendo até agora. E daqui para frente vocês vão ser desafiados cada vez mais a abrirem suas vidas e receberem pessoas. Abrirem suas vidas e receberem pessoas. Você que já é um hóspede natural, porque Deus te deu esse dom, inflame, incentive, ajude. Você que está no armário, está escondidinho, sai do armário, meu irmão. Abra sua vida, sua casa. Você que nunca tinha pensado nisso que eu estou falando, nunca achou que podia, você nunca achou que esse seu jeito descontraído ia ser bom para a igreja. É. Gente hospitaleira é gente que sabe conversar, chamar para perto, que fala bom dia com mais facilidade do que os outros. Você achou que isso não ia servir para nada, que isso só servia para sua mulher mandar você ficar quieto, porque você fala muito. Não, Deus quer usar esse negócio aí. Deus quer fazer de você uma pessoa que congregue para perto de si, através do Espírito Santo, aqueles que precisam de comunhão. Aqueles